não estou doida, eu estou sentindo coisas. Mas os exames, que a ideia normalmente a inflamação spike, ela não é lida, ela não é percebida nos exames. Podem acontecer marcadores inflamatórios, como um dímero alto, um fibrinogênio alto, e marcadores que medem um estado inflamatório, um PCR, um VHS, uma homocisteína. A gente enxerga o paciente com alguns marcadores inflamatórios que são indiretos, não são específicos da spike. A gente tem estudado alguns marcadores para tentar ser mais específico. No protocolo que o Dr. Peter McCollum lançou, inclusive publicado, e ele é uma sumidade da cardiologia no Texas, é um dos palestrantes do Congresso americano, que ele fez uma palestra brilhante, inclusive 2 dias depois, os Estados Unidos suspendeu a vacinação para gestante e para criança, quando ele comprova os estudos dele em miocardite em jovens, com inclusive tardios, que é um conhecimento que não está amplamente divulgado entre muitos cardiologistas brasileiros, que não reconhecem a miocardite tardia gerada pelos imunizantes. E ele falou no Congresso americano, dia 21 de maio. Eu até coloquei nas minhas redes esse vídeo dele. Mas ele coloca, inclusive, que é possível dosar os anticorpos em quantidade, o quantitativo de anticorpos contra a proteína do SARS-CoV-2. Só que esses exames, os planos de saúde não cobrem. Eu já até mandei fazendo um orçamento nacional, ele está na casa de R$ 1.500 a R$ 2.000 ainda. Então, ainda se torna um exame caro para a maioria do povo brasileiro. Aí ele dá uma presunção de que se a pessoa tiver com mais de 1.000 em quantitativo desse anticorpo, significa que essa pessoa tem que ficar mais atenta aos eventos adversos fatais ou risco de morte súbita. Ele coloca um quadro, ele faz uma espécie de protocolo para que os médicos possam avaliar qual é o risco daquele paciente ter algum advento cardiológico súbito. E um dos critérios é dosar a quantidade de anticorpos. Ainda está pouco disponível para o nosso grupo brasileiro, para os brasileiros de uma forma geral. Então, eu sempre digo o seguinte, que cada paciente é um e a gente precisa saber, dentro do que ele usa, se tem contraindicação de usar as substâncias. A maioria das substâncias não tem contraindicação. Eu posso até dizer quais são, me restringindo a não dizer doses e forma de uso, para a gente não incorrer na falha do Código de Ética Médica. Porque a gente usa a ivermectina, usa bromelina, natoquinase e cúrcuma, que é o protocolo do McCollum, e usa probiótico, que foi Zeballos como um dos primeiros médicos brasileiros a colocá-lo no rol de prescrição. Então, é basicamente esses 5 itens que a gente, às vezes, acrescenta ou tira algum item, ou, dependendo da queixa do paciente, a gente coloca outro produto, mas sempre com o detalhamento de que cada caso é um caso e alguns precisam de ter um agregado naquela composição. O importante é, de forma simples, são protocolos que já existiam. A Austrália lançou a ivermectina desde 2021. O próprio Dr. Peter McCollum lançou em 23 o protocolo dele, que está publicado, inclusive, quem quiser pesquisar, é só colocar protocolo síndrome Spike do Dr. Peter McCollum, está no PubMed, a publicação do Dr. Peter McCollum, falando dos benefícios dessa tríade, bromelina, cúrcuma e natoquinase, e o probiótico como uma devolução de saúde intestinal. Lembrando aí que o intestino é nosso segundo cérebro. E quando a gente trata e recompõe aquela flora intestinal, nós literalmente melhoramos o paciente de dentro para fora. As pessoas dizem isso. Nossa, incrível. Eu melhorei meu intestino, eu melhorei o resto. Então, é importante, inclusive, deixo um recado aqui para quem estiver nos assistindo, quão importante é, inclusive, de estar cuidando da flora intestinal. Eu até comprei esse livro que eu tenho lido, sugiro as pessoas lerem, que chama Superintestino, de William Davis, que é um livro que fala muito sobre a importância da microbiota intestinal, é um livro feito para leigos. Eu comprei, inclusive, para ver esse conhecimento a mais que ele traz aqui, como uma forma de ajudar as pessoas a tratarem o seu intestino. Quando nós recuperamos a flora intestinal, nós conseguimos resolver boa parte dos problemas de saúde que hoje a nossa geração está tendo. E aqui eu cito o doutor Fernando Lemos, que sempre ganha o IBEST aí de médico influente, ele é da cidade de Rosário, do Rio Grande do Sul, porque ele tem aí mais de 6 milhões de seguidores do canal do YouTube dele, e ele fala sobre a importância de tratar o intestino, de usar probióticos. Ele mesmo recomenda, ele fala que ele, como colo